Gente, bom dia a todos vocês. É o seguinte, olha, esse é o último assunto. Na verdade, a gente está na semana 9, mas eu coloquei semanas 8 e 9 porque eu imaginei que um pedaço, né, desse assunto seria visto na semana 8, né? Mas eu achei melhor, né, não da última vez, né, não iniciar um assunto novo e quebrar no meio, né? Ainda mais também porque eu vou passar uma enquete, uma nova enquete no Moodle, perguntando se na P2 vocês vão querer perguntas teóricas, ok? Né? Então isso aí é uma nova enquete. E também vai ter outra pergunta na enquete se vocês querem que caia toda a matéria ou só aquilo que, né, assim, só aquilo que foi visto, né, não incluindo o conteúdo da P1. Mas é preciso tomar cuidado, assim, parece canto da sereia, tá? Você fala, é menos matéria e tal. Mas se você foi muito bem na P1, quer dizer, você domina aquele assunto, né? Pô, valeria a pena ter uma questão, pelo menos. Se bem que uma das coisas que é pedido aqui é o Dijkstra, que é o algoritmo link state. A gente vai ver daqui a pouquinho. E como eu não sei ainda, depende do resultado da enquete, se vocês vão querer perguntas teóricas, eu vou apenas pincelar, tá? Esses slides eu vou pincelar na parte de teoria. E porque, né, pode ser que vocês não assim queiram só perguntas assim que sejam para resolver, né? A mão escrita, achar um valor e responder, né? Então vamos falar então rapidinho desses slides. Então assim, vamos ver o que é um roteamento, né? O que são esses sistemas autônomos, né? Vocês já devem ter ouvido falar de intranet, né? Internet, né? E intranet. E os dois algoritmos que a gente vai ver são esses aqui, se bem que o link state é Dijkstra, né? Só tem uma pequena diferençazinha que eu vou explicar qual que é. E o funcionamento da internet, né? Então, o roteamento é o seguinte, olha, vamos supor que você vai escrever uma mensagem para uma colega, né? Para um colega escrevendo para uma colega, tá? Hoje em dia o pessoal faz de smartphone, né? Mas aqui, né? Aqui tem um computador de mesa, aqui tem um outro, né? Um computador mais antigo. E o negócio é assim, né? Você tá lá na sua casa, né? A sua colega pode morar em qualquer lugar do Brasil, do exterior também, tá? Não precisa ser uma colega aqui da UFBC. E assim, a mensagem não é mandada diretamente. Ela vai através de roteadores, tá? Um roteador passa para outro, que passa para outro, passa para outro, né? E o que acontece, né? Em geral, assim, a transmissão é rápida fora dos horários de pico, né? Se tem muito horário de pico, principalmente horário de almoço, né? É muito comum você perceber que a internet fica mais lenta em horário de almoço, final do dia também é outro horário de pico. Então, por que isso acontece? Porque os roteadores estão muito ocupados, né? Então, por exemplo, o seu e-mail, né, que pode não ser apenas uma mensagem de texto, ele pode conter um vídeo, né? Você pode colocar um anexo no vídeo, né, do seu e-mail. Ou, né, às vezes não é um e-mail, né, é uma mensagem de WhatsApp, né? Aí você você gravou, né, a mensagem, você não escreveu, né? Você falou, né, uma mensagem de áudio. Então, o que vai acontecer? A mensagem vai procurar, né, um roteador que esteja menos ocupado. Aí ela vai pegar aquele menos ocupado e em seguida para ser mandado para o próximo roteador também vai procurar um que esteja menos ocupado, de forma que ela chegue o mais rápido possível, tá? E mas assim, quando é horário de pico, você percebe que assim, mas ele está o tempo todo, os seus servidores, né? Eles estão o tempo todo procurando um roteador na sequência
que esteja o mais desocupado possível e para a sua mensagem chegar bem rápido, né? E aí também tem a capacidade do roteador. Tem roteadores, né, locais, né, e tem roteadores locais que são eles residenciais, né, tamanho residencial. Tem uns que da UFBC ele é bem poderoso, né, tem, na verdade a UFBC tem mais do que um roteador, né? Eu não sei quantos roteadores, né, ela tem. E tem os roteadores, né, que são chamados backbones. A gente vai ver no final dos slides. Você vai poder até acessar o backbone se você quiser conhecer, né? Então, mas você pode instalar uma intranet, tá? Você, por exemplo, se você trabalha ou você vai fundar, né? Você vai ser empresário. Deixa eu só ver se tem gente querendo entrar, né? Então aí tem um prédio pequeno, né? E você não quer que as mensagens saiam da sua empresa, né? Então assim não saiam totalmente, né? Então você pode instalar uma intranet, né? Um roteador pequeno ali, né? Vão ter vários roteadores. Aí você vai falar assim, bom, mas por que uma intranet? Pensa, por exemplo, num banco, né? Bancos, né, pelo Brasil, né? Tem vários bancos aí. Então tem muitos dados que eles não podem ser facilmente acessíveis por internet, né? Eles acabam sendo até atacados por hacker, essas coisas, né? Mas é difícil você ter acesso a isso, porque eles estão numa intranet. Então, por exemplo, se você vai ao banco, aí com o cartão do banco lá você vai pagar contas, aí ele lê o código de barras, né? Ou você vai tirar um extrato. Então, num terminal ali. Ou hoje em dia, muitas vezes você faz isso no smartphone. Então, em parte você está usando a internet, porque você está usando o seu smartphone, tá? Mas uma vez que você acessa a sua conta, daquele momento é só intranet, só dentro do banco, entendeu? Não vai, assim, seus dados eles não vão para internet, eles ficam só dentro da agência bancária em que você tem conta, né? Aí dá para ver todo o status da sua conta e assim vai. E então assim a intranet, a intranet de bancos que tem agências no Brasil todo, ela é bem complicada, ela não é pequenininha que nem essa aqui não. Isso aqui poderia servir para uma microempresa, aí seus dados ficam bem mais protegidos, né, já que funcionam por intranet. Então, e como funciona, né? Você quer mandar uma mensagem para sua colega, né? Então, assim, você está lá no último andar do predinho, né? Uma empresa lá que alugou salas no último, no penúltimo, né? E em outro andar também, né? E aí você manda a mensagem para ela. Então, se esse roteador está muito ocupado, a sua mensagem vai para esse, né? Está menos ocupado. Aí, em seguida, né? Se ele está muito ocupado aqui, se esse aqui, ela tem que esperar. Ele liberou, né? Um espaço. Aí, na fila, se estiver próximo na fila, a sua mensagem vai para cá e finalmente chega na tua colega, tá bom? Então, assim, é assim que funciona, né? Por exemplo, uma empresa de seguros. Então, ela vai trabalhar com intranet. É bom ela ter uma intranet, se ela é uma empresa de segurança, né? Então, por exemplo, as empresas que oferecem serviço de segurança, né? Que é porteiro eletrônico, né? Então, veja, ela precisa ter uma intranet, senão fica muito fácil alguma pessoa de fora ter acesso, né? A dados de quais condomínios contrataram o serviço dela, né? Assim, porque a abertura ou não do portão ele pode ser por digital, né? Eu não sei se já tem aqui no Brasil a tecnologia de reconhecimento de face, provavelmente reconhecimento de face e tal. E aí tem toda uma complicação ali, né? Se você se uma das faces das pessoas que vão entrar com você, né,
Se você não cadastrou, é meu amigo, não, sim, ele é meu amigo, é o meu parente, né, que vem de vez em quando, mãe ou irmão. Se você não cadastrou, né, ele pode não abrir para você, porque tem outra face ali, né? Então, assim, então uma empresa de segurança assim, ela tem que ter intranet, né? E aí, certo, como eu falei para vocês, eu não vou colocar muito detalhe aqui de teoria, principalmente porque eu quero fazer a enquete primeiro, né? Se o pessoal quiser teoria, aí volto nesses slides e a gente vê mais detalhes, tá certo? Apenas para vocês verem a aplicação prática, né, de rede, porque pode ser uma rede pequenininha, né? Bom, aí tem o sistema autônomo, né, princípio de roteamento, também vou passar por isso, né? Vou falar assim, interno e externo, que nem aquela história que eu mencionei, né? Você vai acessar sua conta bancária pelo seu smartphone. Uma parte desse acesso, né, é externo. Você não está lá num terminal da agência bancária. Se você vai na agência e você vai no terminal, é tudo interno, é tudo diretamente na intranet. Agora, se você está em casa, aí você tem um roteador internet seu, você tem um roteador internet, tá? Então, parte dessa comunicação vai ser internet. Assim que entrar, né, numa página onde você tem que digitar seus dados, CPF, tal, que são dados, né, privados, nesse momento já vai ser intranet, tá? Então, assim, é uma interface que tem entre a internet e a intranet daquele banco, né? No exemplo, aquele banco, né? Mas, assim, você pode pensar em várias outras coisas, né? Então, aí, por exemplo, olha, aí tem roteamento interno, né? Gateway é assim um portal, né? O interno, o externo, tá? É como se fosse, vamos colocar assim, fosse uma clausura, né? Que eles chamam nos prédios, né? Quem mora em prédios e tem clausura sabe o que é. São 2 portões ali, né? Para você passar. Aí você fica dentro de uma grade, né? Por questão de segurança, né? Então, aqui, por exemplo, nessa microempresa, né, é tudo interno, tá? Interior, tá? Exterior seria a internet. Confunde um pouco porque você fala assim, mas a internet não é interior. Não, ela não é interior. Ela é tudo aberto, você pode baixar vídeos, né? O YouTube, né? Tem até vídeos que os autores, né? Por exemplo, tem vídeo de música, tem muito autor, músico tal, que não queria liberar. Mas volta e meia você consegue assistir um filme que tem seus direitos autorais, porque alguém postou lá, né? Então eu mesmo já cheguei a assistir filme na internet e vi que no YouTube vi que a qualidade não estava muito boa. Por quê? Porque alguém colocou lá e colocou o nome do filme que eu queria ver. Acabei vendo, né? A qualidade não estava muito boa, mas tudo. E depois o vídeo desaparece porque viola os direitos autorais, você não pode fazer isso, tal. Mas assim, né, a internet é exterior, ela é externa, tá bom? Certo? E a intranet é interna mesmo. Então aqui seria o exemplo de intranet, né? Então assim, né, aqui ilustra uma... aqui, por exemplo, né, você pode... Agora, por exemplo, se você for fazer uma comunicação entre 2 empresas diferentes, elas não têm a mesma intranet, elas não têm a mesma, são 2 empresas diferentes, tá? Por exemplo, na sua microempresa você precisa fazer compras de uma indústria, tá? De um produto industrial, tá? Vamos supor que você precisa comprar, né, folhas de alumínio, e isso é uma indústria que produz essas folhas. Aí você vai ter uma comunicação entre intranet e internet, aí cairia aqui na internet, e depois, né, chegaria até a outra intranet da outra empresa, tá? Que vende para você as folhas de alumínio que você quer, por exemplo, né? Então, aí tem essas 2 interfaces ali. Mas assim, tem vários protocolos, né? O protocolo internet, a gente vai ver daqui a pouquinho o que é o protocolo internet, né? Mas assim, né, toda máquina, essa minha máquina velha aqui de 2009,
E eu tenho um colega, né? Ontem liguei para ele, ele tem uma máquina de 2006. E até hoje funciona super bem. 2006, hein? Nossa, eu acho que é da 14 anos, né? 14 anos, né? E funciona super bem. Cada uma delas tem um número de IP, Internet Protocol. Para saber, né, para a internet e depois intranet, se entrar numa empresa, saber qual que é o número da máquina. Aliás, o número de todas as máquinas, porque o roteador também é uma máquina e tem IP, né? Então você tem uma lista de todos os números de máquina, né? Que é o número de IP que foi o caminho de uma mensagem desde o seu envio até a sua chegada. Então tem como chegar. É claro, essas informações, elas são, em geral, elas são sigilosas, né? Mas muitas vezes, né, quando existe uma investigação policial, né, por exemplo, o Google, ele tem que repassar, né, à Polícia Federal, ou então o WhatsApp, né, você tem conversas ali, né, que envolvem uma atividade criminosa, eles têm que repassar. Então então aí por isso eles conseguem identificar de qual máquina veio, né? Onde se encontra essa máquina. Então aí tem uma lista enorme. A gente vai ver como você acessa essa lista para roteadores livres, tá certo? Então não é que, a não ser que você queira se tornar um hacker, né? Então, aí o curso teria, eu não sei como fazer isso, aí teria que aprender a violar, né? Assim, esquemas de segurança, né? Então aí, certo? Provavelmente na chamada, né, Dark Internet, né? Na Dark Internet é uma parte da internet muito pouco acessada, né? Mas ela existe, né? Aí você vê de tudo. Nunca entrei, não tem interesse. Mas assim, olha, então eu vou pincelar só para vocês saberem como isso funciona, tá? E vamos logo para os algoritmos de roteamento. Vamos fazer exercícios, né? E caso a turma queira questões teóricas, a gente volta a ver com mais detalhes, né? Então aqui você tem um monte de roteadores, roteador A, B, C, D, E, F. Na prática, né, no seu dia a dia, é uma quantidade muito maior de roteadores, viu? Isso aqui tá bem pouquinho, isso aqui. Então, se você tem, né, por exemplo, você está aqui no C, né? E você quer mandar uma mensagem para todo mundo, vamos supor que você é o chefe da empresa, tá? Chefão ali, né? Aí vai mandar uma mensagem para todo mundo. Então o negócio é assim, né? Essa mensagem não é que ela vai seguir um caminho. Vai para do C vai para B, para o A, para o D, para o E, para o F, pronto. Todo mundo recebeu. Não. Ela vai se espalhando mesmo. Ela vai e ela vai seguindo do C para cada um deles. Ela vai seguindo os caminhos de menor custo, né? Aí que você vai se lembrar do Dijkstra, né? Só que o negócio é o seguinte: qual que é a diferença, né, desse o link state, que é o segundo algoritmo que a gente vai ver, para o Dijkstra? A diferença é que esses valores de custos vão mudando com o tempo. Você tem que ficar recalculando toda hora os seus caminhos de Dijkstra. Não é assim, né? Nesse instante os custos são esses. Tá bom. Então eu calculo pelo algoritmo de Dijkstra, né? Aí cruzo os braços e uso sempre esses mesmos caminhos. Não. O problema é que esses custos vão mudando. Porque alguns roteadores, né, eles vão se sobrecarregando, principalmente aqueles que têm menor custo. Aí o custo dele começa a aumentar. Por exemplo, aqui é muito barato, né? Do D você ir para o E, para o A, né? Aí, por exemplo, se em D, né, você começa a mandar muita mensagem, né? Que seja vídeo, né? Seja texto, seja, né, mensagem de áudio, essas coisas. Aí começa a sobrecarregar aqui, ó, né? Aí os custos
Os baratos vão começando a ficar caros. E os caros, né, o que vai acontecer? Eles vão ser menos acessados, eles vão começar a ficar mais baratos, né? Então, esses custos vão ficar flutuando naquela rede lá o tempo todo. E toda hora tem que ficar calculando, né, recalculando os caminhos mais baratos, né? Então, essa que é a grande diferença, né? Porque quando a gente viu o algoritmo de Dijkstra, os custos para nós não mudavam, né? Aqui, apesar de vocês saberem que vai mudar com o tempo, eu não vou cobrar. Ah, tá, certo. Vou dar uma... Assim, eu não faria, por exemplo, 5 cópias desse grafo. Em cada cópia eu coloco instante t igual a 0, instante t igual a 1, com valores diferentes, custos diferentes. Porque, né, isso eu não vou cobrar, porque aí para isso você precisaria usar um software, né? Porque senão fica impraticável. Né? Fica, mesmo fazendo à mão, vai ficar muito lento. No caso do link state, eu vou cobrar, né? Vamos supor que são esses custos e você vai calcular para aquele instante em que os custos são esses. Só. Aí é o Dijkstra e acabou, tá bom? Mas esse aqui é o segundo algoritmo, tá? Ele é muito bom para redes maiores, certo? E o Distance Vector, ele é bom para redes pequenas, certo? Então, primeiro, o Distance Vector, né? Como que ele funciona? Cada roteador tem uma tabelinha, tá? Do custo de transmitir dele para os roteadores imediatamente ligados a ele, tá? Então, cada roteador fica com essa tabela aí, tá? E ele transmite essa tabela, quando ele vai se comunicar com os outros, ele vai transmitindo essa tabela para os outros roteadores. Então, cada roteador, né, se forem N roteadores, cada roteador guarda N-1 tabelas, tá? Que são N roteadores como se fossem N vértices. Então, ele está ligado, né? Na verdade, não chega a ser N-1, a menos que você tenha sempre uma ligação direta entre dois roteadores, né? Mas, assim, as tabelas, né, elas... a gente vai ver um exemplo bem simplesinho de tabela 3x3. E depois vamos fazer um exercício um pouquinho mais difícil, que são 4 roteadores, não são 3 roteadores, tá? Então, vamos ver logo como funciona esse algoritmo e como que a gente vai fazer depois, né? A gente vai, então, assim, vou fechar o plano de ensino. Então, aí, por exemplo, você vai abrir esse arquivo PDF, né, que eu mandei para vocês. Deixa eu só, que muitas vezes tem aqui, né, os roteadores X, Y, Z, W, né? E aí, como que você vai fazer? Você pode colocar, chamar, por exemplo, uma planilha, que nem o LibreOffice. Até coloquei aqui já, uma planilha, né? E planilha funciona até em smartphone, né? O LibreOffice não sei, mas, por exemplo, o Android tem uma planilha de Android lá, na central deles, que é gratuita, né? E faz as mesmas coisas, exatamente as mesmas coisas, né? E aqui, por exemplo, eu colocaria, né, minha XYZ, colocaria na tabela. Esse infinito, justamente, por exemplo, né, esse infinito significa o seguinte, ó, vamos ver primeiro o que ele significa. Primeiro, quando você começa o distance vector, instante t igual a 0. Cada roteador só sabe o custo dele transmitir para os seus vizinhos imediatos, tá? Por exemplo, o X só sabe quanto custa mandar para o Y e quanto custa mandar para o Z. Para mandar para si mesmo é 0, né? Obviamente. O X mandar para o X é 0. Então, para mandar mensagem para o Y custa 2, para mandar mensagem para o Z custa 7. Tá? E essa tabela, ela está lá no X. E do Y para o X, ele não sabe, então você coloca um infinito. Então, assim, ou você pode escrever à mão esse infinito,
Ou se você estiver usando o LibreOffice, né, eu não sei como é que é no Android, né, você pode inserir, tem o Special Character, que é isso aqui. Então, pelo que eu me lembro, seria superscript, subscript, isso aqui, ó, infinito, tá? E aí, por exemplo, bom, vou até colocar centralizado aqui, ó, né? Então, assim, aí você só copia, né? Ctrl C, né? Aí, bom, aqui eu acho que você pode, na planilha você pode até passar, né? Por exemplo, você pode passar para cá, né? Pode passar vários, né? De uma vez. Mas assim, esse exercício está feito aí. Então, depois a gente vai pegar esse que eu mandei para o e-mail. E aí vocês vão tentar fazer. Vocês podem tentar fazer à mão se vocês quiserem. Eu também peguei minha prancheta, ó. Se vocês não gostarem de fazer no LibreOffice, tá? Peguei a minha prancheta. O LibreOffice ele é bom para eu deixar um vídeo para os alunos, né? Então, assim, se vocês quiserem fazer no papel, faz no papel, não precisa fazer em planilha, tá? E aí, o que vai acontecer, né? Só vou aumentar a luminosidade aqui, porque parece que está muito fraca a luminosidade da minha tela. E aí, por exemplo, o X ele não sabe quais são os custos do Y para o X, né? Bom, o Y para o Y é 0, né? Isso aqui ele poderia, a diagonal ser 0, isso aí poderia ter logo no início. Se você quiser que todas as tabelas tenham a diagonal nula, isso aí tudo bem, tá? Mas, por exemplo, quanto custa do Y para o Z? O X não sabe. Do Y para o Z ele não sabe. Aqui nesse instante t igual a 0 ele não sabe. E, por exemplo, do Z para o Y, né? Também não sabe. Isso ele não sabe, tá? E aí você vai falar assim, mas do Z para o X não teria que ser 7 também, né? É uma matriz simétrica? Nem sempre, né? Nem sempre. Porque uma coisa é você, de um roteador para outro, enviar mensagem, né? Se você recebe a mensagem, às vezes o seu roteador ele está mais liberado que o roteador por qual você está mandando mensagem. Na verdade, né, matriz simétrica é uma facilitação aqui. A gente está vendo um caso muito fácil e também não vou cobrar roteamento a não ser para matriz simétrica, tá? Porque senão fica muito difícil. Então, cada um desses roteadores, eles começam com uma tabela. O Y é a mesma coisa. Ó. O Y sabe que os custos de mandar para o X são 2 e para o Z é 1, mas ele não sabe desse custo entre o X e o Z. Isso aí é problema do X e do Z. E o resto ele só tem infinito aqui. E o Z é a mesma coisa. Isso aqui é o instante t igual a 0. Aí no instante t igual a 1, o que acontece? Né? Vou até tirar para poder mostrar o instante t igual a 2. No instante t igual a 1, cada roteador recebe a informação, né, que está disponível, né, no instante anterior. Tá? Por exemplo, o roteador X ele recebe essa informação 201 e a informação 710. Tá? Mas no instante t igual a 1, ele consegue atualizar a linha dele. O roteador X consegue atualizar a linha X. Por quê? Porque de 7 foi para 3. Porque aí ele descobriu um caminho mais barato, em vez de pagar 7. Né? Mandando direto para o Z, manda para o Y que vai mandar para o Z. Então, ficou 2 mais 1, que ficou 3. Mas você vê que aqui, aí você vai pensar, mas por que então, né, aqui continua 7? Porque nesse instante, o X recebe esta informação do Z, né, dessa linha. Enquanto que o roteador Z consegue fazer essa atualização aqui, ó, né? O Z também descobre que consegue mandar para o Y e para o X e paga só 3. Mas agora no instante t igual a 1, o que o Z recebe do X é isso aqui, 027. Tá? Então, você percebe que as tabelas elas ainda não estão iguais. Porque existe um atraso aí. Existe um atraso entre o roteador atualizar sua própria linha. Esse atraso já começa no t igual a 0, porque ele só consegue atualizar sua própria linha aqui, ó, em cada instante. Mas a informação que ele recebe dos outros roteadores
ele recebe com um pequeno atraso. Por último, no instante t igual a 2, finalmente as três tabelas elas ficam iguais, tá? Porque agora essa informação 0, 2, 3, né, que tinha sido passado 0, 2, 7, né? O x passou para o y, passou para o z, essa informação 2, 7. Agora, o 0, 2, 3, essa informação 0, 2, 3, ela foi passada, ó, foi passada do x para o y e do x para o z. E também a informação 3, 1, 0 foi passada do z para o x e do z para o y. Agora sim, nós temos todas as matrizes são simétricas e todas são idênticas. Aqui no t igual a 1, nós temos uma matriz simétrica, mas elas não são todas simétricas, nem todas idênticas. Essa aqui não é idêntica a essa, né? Entendeu? Então, aqui significa que estabilizou. Foi um momento em que o algoritmo estabiliza, tá certo? Só que, como eu falei para vocês, né, o algoritmo estabiliza, mas aí os custos depois eles alteram o valor deles. Aí você teria que recomeçar toda a transmissão, né? Então, toda a transmissão de valores ela tem que recomeçar, porque esses valores vão mudando ao longo do tempo. Então, assim, exatamente nesse slide eu vou parar. Aí eu vou dar, vamos colocar assim uns 5, se vocês precisarem de mais tempo, 5 assim, até 10 minutos, para vocês rabiscarem, né, uma solução. Não precisa escrever assim com uma letra linda, maravilhosa, né? Só rascunhar. Mas assim, o slide que te ajuda a entender o algoritmo é esse aqui. Então fica com esse slide e olhando esse slide tentar fazer, né, este aqui, ó. Eu vou fazer no LibreOffice, né, tentar fazer para esse conjunto de roteadores com esses custos aqui, ó. Então esse arquivo PDF que eu mandei para vocês, vocês vão tentar fazer esse aí. Então assim, eu vou dar uns 5 minutos, né? Se precisar de mais tempo, aí escreve no chat ou fala, porque hoje nós temos só 5, né, participantes até agora, nesse momento. Fala para mim, ó, professor, eu quero mais tempo, né? Aí tá bom. Aí depois a gente volta e vai fazer juntos esse exercício, tá bom? Tá? Então vou dar uma pausa agora.